Olá, começa agora mais um Boi Forte. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Confina Brasil, uma expedição aí que percorreu várias regiões do Brasil, um projeto da Scott Consultoria para fazer um levantamento de como está a pecuária de corte do Brasil. E para essa conversa, então, aqui hoje no programa, eu vou chamar o Hugo Melo, que ele é analista de mercado da Scott Consultoria e técnico do Confina Brasil, e também o Rafael Poiani, que é zootecnista, analista de mercado da Scott Consultoria e também técnico do Confina Brasil. Obrigada, então, pela participação de vocês dois aqui hoje no Boi Forte para a gente falar desse levantamento, importante levantamento do Confina Brasil. Obrigada, viu? A gente que agradece, viu? Tá jóia, então. Eu vou começar aqui perguntando para o Hugo qual foi a percepção de vocês aí dessa análise nesse período que vocês percorreram aí as estradas, as fazendas do Brasil no Confina. Olha, acho que a gente rodou bastante coisa aí, rodamos em torno de 9 estados aqui no país e a gente conseguiu observar que a pecuária ela vem se intensificando bem mais do que comparado com alguns anos atrás, porque eu acho que os produtores estão percebendo que isso é necessário, essa intensificação para fazer o sistema rodar, para ele ter um maior lucro, para ele conseguir produzir uma carne de qualidade. Então, assim, implantação de tecnologia, novas formas de produção de alimentos para esses animais, tudo vem sendo intensificado para fazer isso com melhor qualidade, com mais tempo, você fazer um giro mais rápido, né? Então, assim, eu acho que essa intensificação da pecuária, ela vem acontecendo, a gente percebeu isso em 2020, que foi o primeiro ano do Confina Brasil, 2021 também a gente já percebeu uma mudança, e agora 2022, nessa terceira rodada que a gente fez aí, só vem crescendo essa parte da intensificação com mais tecnologia e com mais enfoque, né, no sistema produtivo, visando aí maior produtividade, né? E, Rafael, qual foi a sua percepção aí nessa expedição em relação ao confinamento no Brasil? Eu acho que complementando ali o Hugo, né, essa intensificação da produção ela é muito importante para ter um melhor resultado, né, em menor tempo, e isso fazer o ciclo girar de uma melhor forma. O que eu chamo a atenção é que foi a sinergia que a gente estava vendo entre agricultura e pecuária. A gente viu que está existindo esse avanço da integração lavoura-pecuária também, para fazer essa sinergia também, a pecuária devolver alguma coisa ao solo, à agricultura, então a gente também está vendo a utilização ali dos dejetos, a compostagem, para reduzir custos de fertilizantes e também fechar esse ciclo produtivo, né? A agricultura dá comida ao animal, mas o animal ele consegue devolver algo à terra. Agora, o Hugo, em relação a essa sinergia aí que Rafael falou para a gente, é importante essa observação dele aí, porque cada vez mais vocês observaram então que a aplicação dos sistemas, aí o uso do insumo, cada vez mais as fazendas, as propriedades elas estão usando e foi diferente do que vocês observaram logo no início dessa expedição lá em 2020? Foi diferente sim, porque, igual o Rafael falou, essa parte da integração lavoura-pecuária não era tão recorrente, então a gente percebeu esse aumento. Então, com todo esse cenário que a gente observa aqui, que a gente tem no país, com aumento de custo, essa dificuldade em produzir, a gente percebeu que o produtor já tem que ali saber rebolar com o que ele tem. Então, igual o Rafael falou, já integrando essa parte de sustentabilidade, por exemplo, que a gente viu muita compostagem, que é onde o Rafael falou que você pega os dejetos de confinamento e usa esses dejetos nas pastagens, na lavoura, onde quer que seja, você tem toda essa sinergia que, além de fazer, lógico, muito bem ao meio ambiente, você vai fazer bem também ao seu sistema, porque você vai ter aumento de matéria orgânica, então tudo assim, é tudo complexo que acontece, pegando a pecuária junto com a agricultura, que, né, vai melhorar com certeza a produtividade do produtor, né? Isso é indispensável nesse sistema como um todo, entendeu? Entendi. Agora, Rafael, foi bom então vocês observarem isso, dessa mudança do início da expedição lá em 2020 para agora 2022, não é? É muito bom, né? A gente pensa em sustentabilidade da produção,
Esse ano, principalmente, a gente vem falando, né, muito de sustentabilidade na produção pecuária, áreas livres de desmatamento. Então, assim, a sustentabilidade foi algo que a gente viu que os pecuaristas estão percebendo e estão investindo nisso, né? Então, fazer esses giros, reutilizar esses dejetos, né, na sua produção, isso é muito importante, pensando em sustentabilidade, que é uma pauta hoje bem recorrente, né, nas conversas, nos jornais, em tudo que envolve a produção animal. Agora, Hugo, quais outros destaques aí que vocês observaram nesse longo percurso que vocês fizeram aí do Confina Brasil? Quais destaques dessas propriedades visitadas? Olha, eu acho que a gente, além desses pontos que a gente já falou, acho que podemos destacar esse uso de tecnologia, o incremento de uso de software, de qualquer tipo de tecnologia que seja, porque assim, a palavra tecnologia, se for pegar o sentido dela, ela é muito ampla, né? Desde você colocar um sal no cucho, você conseguir analisar, você utilizar esses dados, você conseguir compilar dados de quanto você está entregando, por exemplo, isso é uma tecnologia. Mas com algumas tecnologias mais de ponta que vem surgindo, como, por exemplo, software para operação, software para gestão de confinamento, software para dieta, o produtor ele percebeu que ele tem que conseguir gerir esse processo como um todo, sabe? Então, assim, se ele não conseguir ter algum lugar para ele armazenar dado e a partir desses dados ele conseguir enxergar esses números para ter algum tipo de tomada de decisão mais para frente, ele não consegue ficar na produção. Então, assim, a gestão está crescendo muito forte, ela está se tornando indispensável na pecuária, principalmente quando a gente conta com essa pecuária mais intensiva, né? Seja aí de um semi-confinamento ou um confinamento mesmo. Eu acho que o uso de tecnologia é um ponto também que a gente observou. É um ponto positivo, né, Rafael, esse investimento, né? Sim, é indispensável hoje, né? Você ter uma gestão e uma pecuária que se tornou tão apertada em relação à margem de lucro, à lucratividade nesses últimos anos, ter uma gestão correta, uma gestão certeira, realmente faz bastante diferença. E, Rafael, fala pra gente, vocês observaram aí, nessa expedição do Confina Brasil, o uso de biodigestores aí para essa energia renovável também, para amenizar aí os custos do pecuarista? Sim, a gente observou um projeto que o biodigestor está em construção, mas toda a outra parte, né, de levar os dejetos até ele já está em funcionamento. Então, faltam algumas peças para ele funcionar, mas a iniciativa é muito interessante, né? A gente tem que levar em consideração que esse biodigestor, além de ter essa pegada sustentável, além de ter essa pegada de energia de uma energia renovável, pode-se dizer, ele vai auxiliar muito nas contas da fazenda, que, por exemplo, a fazenda tem um pivô, esse pivô ele gasta energia para poder aguar a pastagem que é utilizada. Então, assim, a ideia é do biodigestor conseguir tocar o pivô sem esse gasto de energia. E além do biodigestor, já falando dessa pegada de energia, a gente também visitou alguns locais que utilizavam energia solar, né? Seja no chão, com áreas ali de energia solar, ou até mesmo fazendo a cobertura de coxo. Então, é muito interessante isso que a gente viu, essa implantação de tecnologia, que, por exemplo, você já fornece sombra ao animal, você protege a comida do animal na época das águas, então você não tem esse desperdício, e além disso, gera energia para tocar a fábrica de ração. Então, assim, são iniciativas que estão ganhando fôlego e fazendo a diferença ali no bolso do produtor. É interessante isso, essas iniciativas que vocês observaram aí, como o Rafael falou. Agora, Hugo, semelhanças e diferenças, né? O Rafael falou aí desse emprego dos biodigestores em algumas propriedades, mas não ocorre em outras, né? Vocês observaram isso, essas diferenças, o que ocorre num estado não ocorre no outro, foi isso? Isso aconteceu muito, viu? Por exemplo, a gente rodou no norte do Pará, e assim, o norte do Pará ele é um lugar totalmente diferente quando se compara essa região nossa aqui do Sudeste. Lá chove muito, lá você tem uma maior quantidade de capim disponível. Então, assim, você tem que ter mais confinamentos com área coberta de coxo, porque senão você perde muita comida. Então, assim, são diferentes pontos que vão fazer que o produtor
ele seja diferente em cada região que ele está. O ambiente que ele está presente vai ditar a forma como ele tem que produzir, entendeu? Então, assim, algumas ideias que tem lá no norte do Pará, por exemplo, se eu falar para algum produtor aqui do Sudeste, às vezes não encaixam tanto 100%, só que aí pode ser uma virada de chave, sabe? Onde algum produtor aqui no Sudeste pode ter alguma decisão visando aí um pensamento de um produtor que está lá no norte do Pará para fazer algo benéfico para o sistema dele, entendeu? Então, assim, esse é um dos intuitos do Confina Brasil, a gente viajar aí de norte a sul, leste a oeste e disseminar informação. Como a gente viaja muito, conhece muitas pessoas, conhece muito processo, muita operação de confinamento, a gente quer passar tudo que acontece em diferentes lugares para ajudar, né? Esse é o nosso intuito, disseminar informação e ajudar o produtor a conseguir produzir cada vez mais. Rafael, é importante detectar essas realidades diferentes aí quando a gente fala de pecuária, né, do norte ao sul, né, essas realidades diferentes para, como o Hugo falou, para ajudar, né, o produtor, o pecuarista com outras soluções. Olha, a gente viu numa fazenda tal que eles estão fazendo isso, por que não aplicar aqui? Seria mais ou menos isso, né, Hugo, né, Rafael? Exatamente. Também existem outras dificuldades que cada produtor enfrenta, por exemplo, de logística, de chegar a algum insumo específico, que, por exemplo, capulho de algodão no Mato Grosso é muito comum de se utilizar, mas aí a gente já pensa no Maranhão, no Pará, já é muito mais difícil de chegar a esse capulho, sabe? Então, assim, a gente pode ter essa ideia, a gente pode conversar com o pecuarista e tudo mais, só que todo pecuarista tem a sua realidade ali da região, então isso é um outro ponto que a gente leva em consideração conversando com o pecuarista. Essa questão aí que você citou, Rafael, a logística é um grande gargalo que a gente observa quando a gente faz as nossas entrevistas com os analistas, né, de diferentes culturas. E aí na pecuária também, como vocês observaram isso, né? A logística, falando também do emprego do sistema ILPF que vocês observaram, os dejetos aí dos animais servindo de insumo, ou seja, aquele ciclo todo observado, né, que vai ajudar na produtividade, reduzir custos. Importante tudo isso para vocês elaborarem aí tudo sobre o confinamento, como ocorre esse confinamento no país. Agora eu pergunto para você, Hugo, existe então essa diferença de uma produção em grandes estados produtores aí, Mato Grosso e Goiás? Existem essas diferenças aí? Existem. Igual o Rafael comentou, o Mato Grosso, por exemplo, é um excelente produtor de algodão, entendeu? Então aí, para eles, lá tudo fica mais fácil. Você pega aí o Goiás também, que é um excelente produtor de grão. Lá também vai baratear um pouco mais essa dieta, entendeu? Então você tem todo esse processo de logística, porque logística, querendo ou não, é custo, né? Frete. É um gargalo da logística, no caso, desculpa. Você pega essa logística que são mais dificultadas, você vai aumentar a sua distância, você vai aumentar seu frete, e isso pesa no custo do produtor, né? Então, assim, vai de acordo com onde o produtor está, onde ele vai ter mais disponibilidade de determinado insumo, entendeu? E, Rafael, o que vocês observaram aí em relação à alimentação dos animais? O que esses produtores, esses pecuaristas, eles usam mais aí na dieta do animal? Qual a diferença que vocês observaram que está dando certo? Não tem muito como fugir do feijão com arroz, né? Do milho, farelo de soja, núcleo. Então, a gente viu que regiões que tinham uma logística um pouco dificultada, né, de insumos, esse feijão com arroz faz o certo e faz o bem, entendeu? Mas aí em regiões já que tem uma maior oferta de produtos oriundos ou do beneficiamento de algodão ou das usinas de etanol de milho, a gente vê a utilização já crescente, né, do DDG, que está sendo muito utilizado ali, principalmente na região do Mato Grosso, que são os locais onde tem maior número de usinas de etanol de milho. Goiás também tem usinas, então esse DDG já tem chegado com maior frequência, DDG, WDG, então esses coprodutos das usinas de etanol de milho. Falando agora do algodão, a gente tem aquele famoso caroço de algodão, a torta de algodão, e o que chamou a atenção foi a utilização do capulho de algodão também, que seria aquela parte fibrosa, né? Aquela folha mesmo que fica em volta ali da maçã do algodão,
que é utilizado como fonte volumoso para os animais. Então, eles têm uma grande oferta desse produto e é utilizado para alimentação animal. Hugo, quantas propriedades aí você percorreu no Confina Brasil? Fala pra gente. O Confina Brasil em si, a gente percorreu 176 visitas realizadas nesses 9 estados, né? A gente rodava em 2 equipes, então põe uma proporção de meio a meio para cada um. Mas ao total foram 176 visitas, em loco, né, no caso. E você também, Rafael, esse mesmo número? Sim, eu era uma equipe, o Hugo era outra, então, assim, somando as 2 equipes, a gente fez 176 visitas ali nos 9 estados, né, dividido nas 5 rotas que fizemos. E fala pra gente aqui, o Hugo e Rafael, começando primeiro pelo Hugo, como é que foi a escolha, então, dessas rotas? Isso aí tudo a gente vai organizando aqui internamente dentro do escritório, a gente conhece alguns lugares que nós sabemos que tem um volume bom de animal confinado, então a gente vai fazendo essa logística, sabe? Escolhe alguns estados, ou até mesmo a gente, no caso do norte do Pará e o Maranhão, foram 2, o Maranhão era um estado que a gente não conhecia ainda, e o norte do Pará também não, a gente só conhecia o sul. Então a gente vai vendo aí lugares que a gente ainda não conhece, e monta toda uma logística de viagem para dar certo com o produtor, para dar certo com todo mundo que acompanha a gente, tá sempre por perto, sabe? Então assim, é mais interno aqui no escritório, a gente vê alguns pontos que vai facilitar de logística, vamos ligando aí para os produtores, para ajeitar a visita, e é basicamente isso, não tem muito segredo assim não. E Rafael, então, nessa visita aí, que o Hugo falou, nesse agendamento da visita, como é que foi a receptividade, então, dos pecuaristas ao Confina Brasil? Excepcional, essa é a palavra que eu posso descrever o jeito que a gente foi recebido nas fazendas. Uma atenção muito grande com a gente, um carinho também muito grande, explicava o que a gente precisava, então assim, a gente não entrou lá assim só recebeu a gente, fizemos uma visita e fomos embora, não, a gente foi criando vínculos, laços, né, além desse laço profissional, amizades que a gente depois sentava, comia um churrasquinho, ia comer um lanche, uma pizza. Então, assim, a gente foi criando amigos durante essas rotas. Então, esse é um dos pontos do Confina Brasil. A gente vem criando amizades e fortalecendo a pecuária brasileira. Então, nessas visitas aí, por tantas propriedades do Brasil aí, vocês detectaram em relação a dúvidas aí dos pecuaristas? Começa com você, Hugo. Sim, cada visita que a gente ia, eu falo assim, a gente não é o que tem o maior conhecimento do mundo, então assim, até pra gente é 100% de aprendizado em cada visita que a gente vai. Mesmo que a gente viaje bastante e conhece muito o sistema, conhece muito a operação, essas dúvidas surgem, tanto na nossa parte quanto na parte do produtor em si. Mas a gente estava lá para aprender com eles também, e as dúvidas que eles sempre tinham, a gente tentava sanar na hora. Caso a gente não sabia, também buscava saber depois informar esse produtor. Mas assim, dúvida sempre tem, conhecimento a gente sempre adquiria em cada visita. Não adianta falar que a gente ia não, isso aqui eu já vi, eu já conheço, não. Cada visita é nova, é especial, a gente tem para aprender sim com essa turma que está na operação no dia a dia. Então essas dúvidas sempre eram sanadas e até para a gente, né, que a gente sempre tinha muita dúvida para tirar e muitas das vezes tirava na conversa mesmo. Mas sempre surgiam essas dúvidas. E, Rafael, vocês aí como analistas de mercado da Scott Consultoria, chegou até você alguma dúvida em relação, olha, eu tenho uma dúvida sobre isso, o mercado, porque a gente fala da arroba do boi, porque todas as técnicas adotadas aí pelos pecuaristas, quando a gente fala de confinamento, acabam refletindo lá na ponta final, quando a gente fala nas vendas, nas exportações, não é mesmo? Surgiu algum tipo de pergunta, algum tipo de dúvidas aí para você? Todo dia, né? Todo dia. A pergunta que mais falava é assim, quanto que vai estar a arroba do boi no final do ano? Então, assim, a gente sentava, a gente explicava como funciona esse ciclo de preços, a gente explicava também a nossa visão de como que estava o mercado na época, para a região, a gente entendia a região. Então, assim, cada região é particular, cada
pecuarista ele é único, então como ele faz essa negociação, como ele faz a produção dele, cada um é único. Então a gente tinha que entender a região primeiro, saber como que funciona esse mercado na região, e a gente conversava com o pecuarista. Muitas dúvidas eles tiravam, mas a gente também conseguia sanar algumas dúvidas deles, pensando em explicar como que funcionava a exportação, ou funcionava o ciclo pecuário de preços, ou qualquer outro assunto assim relacionado à pecuária, que ele não tinha acesso ou ele não tinha entendido ainda, sabe, como que funcionava. Agora, Hugo, Goiás aí apresenta, a região apresenta como o maior confinamento aí da América Latina? Sim, lá tem uns confinamentos que são bem grandes, viu? Operações aí que querem abater mais de 150 mil animais no ano. Então, tem muita coisa grande lá no Goiás, viu? E não é pouco, não. E é diferente, então, ô Rafael, da visita que vocês viram em outros estados, por que o Goiás, então, está crescendo cada vez mais quando a gente fala de confinamento? A gente pensa assim, Goiás já é um estado tradicional na pecuária, né? Então, pecuária, confinamento, quando falam isso, pensam, se não for a primeiro estado ali, está entre os primeiros. Então, assim, é um estado tradicional na pecuária. A logística no estado ela é facilitada por diversos fatores, além de Goiás ser um grande produtor de soja, de milho, ele tem ali os vizinhos, né? Ele tem Mato Grosso como um vizinho forte que consegue trazer esses insumos para o estado. Então ali, por exemplo, ele tem a oferta de boi dos estados vizinhos, ele tem insumo também para funcionar, para rodar bem certinho pelos estados vizinhos que fornecem também. Então, assim, a gente pode destacar isso do estado de Goiás. A logística é facilitada tanto para insumo, tanto para animal. Então, é um estado assim que já é tradicional e vem crescendo cada vez mais. Então, nesse balanço que vocês fizeram aí do Confina Brasil, muitas coisas positivas, mas existem gargalos a serem resolvidos, Hugo? Existem. É o que a gente observou aí nessas 5 rotas e que alguns problemas estão em destaque para os produtores, para a turma que a gente pesquisava, né? Fazia as entrevistas com os questionários. Mão de obra e qualificação de equipe, elas sempre estavam ali no topo das maiores dificuldades que os pecuaristas tinham da porteira para dentro. Então, assim, com o Confina Brasil 2023, nós queremos voltar a alguns confinamentos já visitados e entender se esse ponto de mão de obra, se esse ponto de qualificação de equipe conseguiu ser resolvido. Porque, assim, sem pessoas, sem ser humano, nada acontece. E para essa operação de confinamento, para a operação da pecuária em si, você precisa de gente. E então eu espero que ano que vem as coisas melhorem, que tudo tenha sido resolvido. E, Rafael, é um ponto importante isso que o Hugo falou, né, em relação à mão de obra. Você acredita que nas propriedades que você passou, assim, você observou isso também? Foi um problema levantado aí pelos pecuaristas? Foi um problema muito recorrente. Inclusive, a gente sempre chegava e falava assim, qual que é o seu problema? O que você sente em relação a isso? Ele falou assim, eu não tenho mão de obra e quando eu tenho ela não é qualificada ou ela não quer se qualificar. Então, assim, foi um problema bem recorrente que a gente vem vendo e os gestores das fazendas, né, eles têm atuado de uma forma de incentivar essas pessoas, né? Então, a gente tem alguns casos também que essa gestão de pessoas, né, na verdade, ela funciona muito bem. Então, o funcionário, o colaborador ali, cuidando do trator como se fosse dele, não do patrão, sabe? Pecuaristas ali que trabalham incentivando os seus colaboradores também, mostrando o resultado final, sabe? Levando ele ao frigorífico ou atuando de uma maneira de gestão ali para incentivar, para dar esse ânimo a ele, sabe? Esse ânimo para ele trabalhar de uma melhor forma, dele se sentir bem trabalhando e de ser qualificado, né? De se qualificar para exercer funções maiores ou mais importantes dentro da operação. Tá certo, já estamos encerrando aqui. Agora os dados aí da expedição, esses dados eles vão ser apresentados e já está marcada aí a próxima expedição 2023? Fala pra gente, Hugo.
Ó, os dados vão ser apresentados sim, esses dados a gente divulga no site da Scott Consultoria de forma gratuita. Estamos acabando, já já a gente lança aí ele para o público. Vamos avisar que vai ter esse lançamento e também já começamos a montar alguns pontos do Confina do Brasil 2023 e vamos deixar um pouco de suspense para a turma saber aí. Tá certo, Rafael. Mas já está sendo organizado. Que bom, aqui a gente vai, com certeza o Boi Forte vai voltar a falar desse assunto da expedição 2023. Agora, com certeza. O Rafael, fala pra gente aí o site para as pessoas já irem acessando, né, para saber aí mais sobre as informações do Confina Brasil. Fala pra gente. Então, a gente já tem um pré-cadastro, né, para você receber em primeira mão o nosso estudo que vai ser lançado. Então, está disponível no site da Scott Consultoria, que é www.scottconsultoria.com.br, e também no site do Confina Brasil, que é www.confinabrasil.com.br. Então, vocês pecuaristas que já têm interesse em acessar esse estudo assim, antecipado, já faça esse pré-cadastro e que vai receber, vai ser um material bem legal ali que a gente vem produzindo aí depois dessa quinta rota. Tá certo, meninos, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Rafael, ao Hugo, obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade aqui para a gente falar sobre confinamento aí na pecuária de corte. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Hugo e também o Rafael, obrigada. A gente que agradece, viu? Muito obrigado, até a próxima. Então, esse foi mais um Boi Forte. Muito obrigada pela sua participação. Continue aqui assistindo a programação do AgroMais, o canal dedicado à agroinformação 24 horas por dia. Tchau, tchau e até um próximo programa.